Olá, meu nome é Ari Pereira, sou músico, sou um pesquisador também da cultura popular, sou um amante das culturas tradicionais e também fui integrante durante 10 anos do grupo de Congada Filhos de Nizambi, aqui de São José dos Campos, no estado de São Paulo, na região do Vale do Paraíba. E é com base nesta vivência intensa que eu tive com os grupos de Congada se apresentando em encontros e festas relacionados aos festejos de São Benedito e outros festejos como a Festa do Divino também aqui na nossa região, que eu venho apresentar essa videoaula, a videoaula Congada Cultura Popular do Vale do Paraíba. E nessa videoaula eu vou falar sobre vários aspectos da Congada e que vai nos ajudar a assimilar essa importante manifestação como uma cultura tradicional aqui da região do Vale do Paraíba. A Congada, ela é uma manifestação tradicional do nosso povo que é feita em devoção aos santos negros, São Benedito, Santa Ifigênia, Nossa Senhora do Rosário, e ela está incluída num ambiente muito maior, muito amplo, que é o Congado, ou Congo, como é chamado também, onde também se inclui o Moçambique e outras culturas. Nesse vídeo eu vou falar especificamente sobre a Congada. Para conhecer a Congada é preciso também reconhecer a história do Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba, no final do século XVIII, início do século XIX, recebeu o plantio do café, né? A agricultura cafeeira que tomou conta de toda essa região, com as grandes fazendas e os famosos barões do café, que plantavam o café nessa região para exportação. E para realizar esse trabalho, a nossa região recebeu um grande contingente dos negros de origem banto, os negros escravizados que vinham da África. É um triste período, uma triste história da nossa região, que com a fusão com outros imigrantes, deu ali o nascimento de alguns contextos culturais que ainda estão presentes na nossa região, como a Congada. Existem vários estudos, vários pesquisadores que falam sobre a origem da Congada e dos outros elementos culturais que surgiram e fazem parte hoje do Congado, né? Mas a Congada, no meu ponto de vista principalmente, se deu através da mistura de culturas no relacionamento humano que se deu ali entre o povo escravizado, outros imigrantes de outras regiões do mundo, como principalmente aqui os italianos, e o catolicismo, que estava muito presente nessas comunidades, tentando inserir ali a religião católica na cultura africana, né? E os negros, impedidos de realizar as suas manifestações culturais, as suas expressões culturais e religiosas, viram ali naquelas manifestações uma forma de inserir os seus fazeres culturais, religiosos, né? Então começou então a surgir essa fusão dos ritos africanos, como a coroação de reis congos, que está presente também em outras regiões do Brasil, como no Maracatu, por exemplo, também é um cortejo de coroação de reis congos. A Congada também carregam os reis, né? Então a Congada também se caracteriza por um cortejo com os reis negros, cortejo de coroação dos reis congos. Mas ali inserido a devoção aos santos da Igreja Católica. São Benedito, Santa Ifigênia, Nossa Senhora do Rosário, né? E ali eles conseguiam então se expressar toda a sua cultura com os tambores, com os cantos, dentro do que era permitido, que era
no caso então a Igreja Católica, o fazer cultural religioso dentro da religião católica que estava sendo imposta aos negros escravizados naquele momento. Sendo assim, do meu ponto de vista, a congada ela já surge como um movimento de resistência, um movimento que mostra um caminho para que os negros pudessem impor também a sua cultura, o seu fazer, com os tambores, com os seus cantos, que ainda hoje quando a gente escuta, a gente nota muita força africana inserida nesse contexto, né? O que a gente já pode chamar hoje, dado essa mistura, de uma manifestação afro-brasileira. A congada hoje no Vale do Paraíba ocorre em várias cidades, em regiões diferentes também. Para a gente se localizar bem, vamos pensar ali as cidades que permeiam a rodovia Presidente Dutra, fácil de visualizar, né? Nesse contexto, a congada está presente em São José dos Campos, que é a congada Filhos de Nizambe, em Taubaté, congada de São Benedito do Alto do Cristo, em Pindamonhangaba, congada da Fonte Imaculada, em Guaratinguetá, congada Moçambique, vermelha e branca. Isso mesmo, tem congadas que se denominam congada Moçambique e utilizam os bastões comuns no Moçambique. Na Serra da Mantiqueira é possível encontrar a congada em São Bento do Sapucaí, a congada de São Benedito. No Vale Histórico, a congada está presente em duas cidades, Lagoinha, congada de São Benedito e Nossa Senhora da Conceição, e em São Luís do Paraitinga, nova congada Alto do Cruzeiro e congada de Catuçaba. As congadas apresentam uma formação muito parecidas de uma para outra. Porém, como a gente aqui começa a falar sobre as particularidades dos grupos de congada, é importante afirmar o seguinte:
Quando se trata de cultura tradicional, eu não posso afirmar a congada é assim, funciona desse jeito e é formado por tal. Porque cada grupo é diferente. Cada grupo tem o seu jeito de fazer, o seu jeito de manifestar essa cultura tradicional. Falando sobre a formação, é possível afirmar alguns itens que são comuns em todos esses grupos. Por exemplo, a presença da bandeira. A bandeira está presente em todos os grupos e vai à frente do grupo, abrindo os caminhos nos cortejos das congadas. Também é possível identificar um casal de rei e rainha. Alguns grupos possuem só rainha, ou alguns grupos, por situações diferentes, não têm naquele momento um rei e rainha, mas consideram sempre essa possibilidade, né? Também é possível perceber a presença dos dançarinos. Sempre tem alguns passos de dança que são executados ao cantar e tocar as músicas. E no mais, a congada é formada principalmente pelos tocadores e cantores. Os instrumentos que formam a congada são principalmente os instrumentos de percussão, e é possível observar a presença forte do tambor, que se dá das mais diversas formas. Em sua grande maioria são os tambores, os bumbos, aqueles idênticos aos bumbos encontrados nas escolas de sambas e fanfarras, talvez pela facilidade de se encontrar esse tipo de tambor. Também é encontrado alguns tambores feitos de madeira e corda. O grupo de congada Filhos de Nizambi, por exemplo, o grupo que eu participei por mais de 10 anos, possuem apenas tambores feitos de madeira. Além dos tambores, é possível encontrar o repique, a caixa, tarol e muitos grupos possuem os instrumentos harmônicos, viola, violão e sanfona. Os toques e cantos executados pelas congadas são muito bonitos. Os toques de congada também são muito diferentes de um grupo para o outro, porque há uma grande diversidade de toques. Cada grupo acaba desenvolvendo a sua identidade musical,
a sua identidade cultural ali, na forma de tocar, no jeito de tocar. A única coisa que é possível identificar são algumas células iguais. Por exemplo, na congada e no Moçambique, inclusive também, existe uma célula muito parecida, que é essa aqui, ó. Essa batida pode ser a célula principal da congada, mas tem grupos que possuem batidas bem diferentes dessa, células básicas bem diferentes dessa. Por exemplo, mais uma vez vou colocar aqui a congada Filhos de Nizambi como exemplo. E a congada Filhos de Nizambi, por ter apenas tambores feitos com madeira e pele animal, e essa batida mais sambada, tem um toque bem diferente, que é nessa pegada aqui, ó. Os cantos entoados pelos grupos de congadas, em sua grande maioria, falam sobre a devoção a São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, e também Santa Ifigênia. Os cantos falam bastante sobre a fé, sobre a dor, mas também sobre a alegria, sobre a festa, sobre a emoção e a honra de se louvar esses santos através do fazer cultural. Os figurinos utilizados pelos grupos de congadas seguem a particularidade de cada grupo. Cada grupo tem a sua escolha. Muitas vezes os grupos fazem escolhas, na verdade, por cores específicas. E dentro dessas cores, os figurinos vão acontecendo naturalmente. A grande maioria dos grupos pode-se notar a presença de um figurino muito parecido com os grupos de fanfarra, que utilizam calça social e uma camisa de botões com golas. Isso é muito comum em vários grupos de congada. Alguns grupos acabam confeccionando a sua própria vestimenta, o seu próprio figurino. Aí sim pode trazer algum elemento diferente, um elemento diferenciado, uma costura diferente, um traçado diferente, né? Para calças, para camisas ou até para saias. Muitas mulheres dos grupos de congada utilizam também as saias. De forma geral, os figurinos são muito diversificados e trazem a personalidade de cada grupo. Assim, com todos esses elementos, podemos concluir que a congada é uma importante manifestação de resistência que traz essa força ancestral dos tambores e dos cultos afro-brasileiros. E é muito importante nós reconhecermos essa tradição, de onde ela vem, aonde ela está, como ela ocorre, porque dessa forma nós também podemos nos reconhecer. Quando eu digo nós, digo todos os moradores, residentes na região do Vale do Paraíba. Essa região do Vale do Paraíba é uma região que recebeu muitos imigrantes e continua recebendo, porque é uma região industrial, né? Então aqui na nossa região a gente convive com todas as culturas
do nosso Brasil. E isso é lindo, isso é maravilhoso e intenso na área cultural. Mas, diante disso, às vezes, uma certa dificuldade das pessoas em reconhecer qual é a própria identidade cultural da região do Vale do Paraíba. Quando a gente remonta a nossa história e encontra culturas tradicionais como a Congada, o Moçambique, a Folia de Reis e muitas outras que estão presentes aqui na nossa região, a gente consegue construir a nossa história e a nossa identidade, trazendo toda essa força ancestral que as culturas tradicionais carregam. Vem pra Congada! Eu apresentei aqui neste vídeo uma análise crítica de tudo que eu li, vi, ouvi e vivenciei sobre a Congada no Vale do Paraíba. Podemos continuar essa conversa nos comentários desse vídeo. Deixe seu comentário, sua sugestão, sua opinião, sua dúvida e vamos juntos construir esse conhecimento em torno da Congada do Vale do Paraíba. Forte abraço!